Computador. Agora sim. Muito bom. Boa noite a todos os amigos da Abrap MS e da Abrap a nível Brasil. Hoje é o primeiro dia de estudos, do estudo continuado, que a Abrap faz todas as quartas-feiras. Então, nós estamos abrindo o ano de 2025 e dando continuidade ao estudo do livro Amor Imbatível, Amor, da Joana de Ângeles, que nós iniciamos no ano passado e fizemos a metade do livro, agora a gente está um pouco mais da metade e vamos continuar hoje, tá? E a condução de hoje vai ser com a nossa parceira Andréia, lá de São Paulo, que é nossa amiga, colega, parceira de Abrap, apesar da distância física. Andréia, com você. Obrigada. É, então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, algozes psicológicos e timidez. A Joana começa dizendo que algozes psicológicos, né, que o desenvolvimento psicológico deveria preceder o processo da evolução antropossociológica do ser humano. Porém, ainda não ocorre. Ele ainda está atrás, quer dizer, a gente sofre mais a influência do ambiente, das condições do DNA, da evolução da raça, do que ser guiado pelo psicológico em si. Então, aqui eu coloquei essa figurinha que vai dizendo assim como que as espécies foram sendo é, des- desenvolvidas e evoluídas até chegar no homem, né? E que no Espiritismo fala que nós passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, para depois chegar no hominal. Então, algozes psicológicos podem ser temas ou características que causam sofrimento, tormento ou aflição. Pode também ser decisões equivocadas que uma pessoa toma que não a beneficia. Então, quando a gente toma essa decisão equivocada, a gente fica ruminando, né? Ruminando, a consciência vai trazendo um sinal de alerta e aquilo acaba nos aprisionando. Então, ela diz que um ser essencialmente é constituído pela energia pensante. Então, nós sabemos que os nossos pensamentos, eles formam ondas. E essas ondas se transformam em energia e a energia transforma numa vibração. Através dessas ondas, então, é que a gente se situa dentro do fluido cósmico universal, né? Dentro dessa coisa maior. E ela diz então que essa energia pensante ela tem predominância no comportamento. Então aqui a gente acaba realizando o ciclo da realidade. Eu penso, agora veio o filósofo que eu não lembro o nome, né, que ele falava, né? Penso, logo existo, né? Descartes. Uhum. Descartes. Então, assim, eu penso, eu sou, eu ajo de acordo com aquele pensamento. E aí eu tenho um resultado em função da forma como eu agi. Então, quer dizer, vira um ciclo da realidade. Nós estamos o tempo todo pensando e agindo. E nisso, imprime suas necessidades mais vigorosas que se transferiram para o cérebro, por ela modelado, quer dizer, por essa energia pensante, esse cérebro é modelado, passando a conduzir a maquinária física como consequência das suas expressões psicológicas, né? Então eu achei tão bonitinho esse cérebro e a gente aqui uma marionete dele, né? Quer dizer, nosso corpo não funciona sem esse cérebro, mas quem ativa o cérebro é a energia pensante do espírito. É ele que comanda e que molda esse. É como se fosse o seu megafone, né? Seu instrumento de tradução da sua alma.
da sua essência. Então, em razão da estrutura original simples, o desabrochar de valores torna-se lento, fixando cada conquista de forma que a próxima se apoie na anterior, que vai passar a constituir um alicerce psíquico. Então, aqui está a explicação do porquê a evolução da raça ainda vai precedendo e não a evolução do psiquismo, que vai conduzindo a nossa evolução. E aqui eu trouxe, né, a figurinha da evolução dos mundos, segundo o Espiritismo, onde ele coloca. Fiz um misto, né? Achei uma figura que fala um misto dos mundos e com aquela evolução da espécie. Então, o primeiro ser vivo surgiu 2 bilhões de anos, e aí 7 milhões surgiram outros, 3 milhões outros, até que o princípio vital, que veio para os mundos primitivos há 1 milhão de anos. E aí, então, depois dos mundos primitivos, nós viemos para mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos felizes, mundos celestes e mundos crísticos. Então você vê que nessa figura ele foi colocando um degrau, quer dizer, eu não consigo chegar no mundo celeste, no mundo crístico, se eu não passar por essas etapas. E cada etapa vai servir de suporte para a outra, para o próximo passo. Então, aqui na classificação dos mundos, ele fala assim: o mundo primitivo prevalece o instinto e a lei do mais forte. Né? Então, aquelas histórias que nós escutamos do tempo do Coliseu, do tempo do dinossauro, do tempo dos nossos antepassados, que você tinha que ser forte para poder sobreviver. E o seu instinto falava mais alto. Aí, no mundo de expiações e provas, o mal predomina sobre o bem, que é o que a gente viveu, ainda está vivendo, né? Porque nós estamos na transição, onde para onde a gente vê muito mais histórias e a televisão ainda se propicia, ainda surfa nessa onda de que tragédia vende, né? A gente ainda se fixa vendo o outro se dar mal, ainda se fixa ainda vende seres humanos, né? Ainda faz tráfico, enfim, tudo que a gente vê por aí. Mas você vê que teve uma evolução, nós saímos de um instinto e passamos ainda para o mal predominando sobre o bem. Mas aqui já surge um bem, aqui atrás não. Aqui era só sobrevivência. Mundos regeneradores, o bem já prevalece sobre o mal. Então, aqui eu tenho uma centelha do bem e aqui ele vem e domina. Mundos felizes, o mal não existe. E celestes ou divinos, o bem reina soberano. Então, nessa classificação dos mundos, né, à medida que a gente vai evoluindo, os sentimentos vão surgindo pouco a pouco, como se eles estivessem latente, porque nós somos a imagem e semelhança do Criador. Nós temos em nós a centelha divina. Nós temos o fluido que formou o universo e que vem do Criador, que vem de Deus, também habita em nós, né? Está no nosso DNA, na nossa essência. Então, nesse fluido está latente tudo que a gente vai precisar para viver no mundo celeste. Tudo, né? Por isso que ele fala, vós sois deuses. Está latente em nós, só que não se manifesta. Por quê? Porque ele está aprisionado de acordo com a nossa evolução. Então, esses sentimentos apresentam-se como impulsos e tendências, se elaborando antes de assumir a existência afetiva, que se comportarão no futuro como hábitos estruturados, formadores de novos campos vibratórios que se tornarem ação. Então, lembrando lá daquela imagem, né, que o meu pensamento é uma energia que conduz o meu cérebro, e esse cérebro conduz meu corpo, que se transforma, que age.
Fico pensando assim, é, cada um vai agir no relacionamento, vai se comportar com o que ele entende que o amor se manifesta. Vou usar o exemplo do amor. Então, para uns, o amor se manifesta através de atos de servir. Então, quando eu cuido de você, quando eu cozinho para você, quando eu mantenho a casa organizada para você, quando eu presto atenção nos seus detalhes, eu estou exprimindo o meu amor por você. Outros gostam de passar tempos juntos, tempo de qualidade junto. Então, e o Cristo fazia o quê com esse amor? Ele simplesmente amava, né? Ele não tinha um rito, pelo menos, eu não li nada sobre isso, mas ele não tinha assim como que eu vou dizer, uma forma para dizer que ele amava. Ele amava quando ele compreendia, ele amava quando ele te escutava, ele amava quando ele entendia que fazia parte da sua humanidade, da sua pequenez. Ele amava quando ele se preocupava com você genuinamente, independente da raça, cor, sexo ou coisa do gênero. E nós, como a gente ainda precisa de uma coisa materializada para dizer que amo. E como a gente ainda usa essas expressões mais materializadas, o nosso campo vibratório é materializado. Tá fazendo sentido? Tá? Então, é, aí, então, ela diz: algozes psicológicos. O desconhecimento de determinadas experiências pode levar à formação de algozes psicológicos, que se manifestam como conflito perturbador e inibidor fragmentado à existência. Então, toda vez que eu tenho um desafio maior do que a minha capacidade de resolvê-lo, do que a minha competência, as minhas habilidades, né, o chá, né, conhecimento, habilidade e atitude para resolver aquela experiência, a experiência se torna maior do que eu e aquilo vira um algoz psicológico à medida que ele passa a me perturbar, né? Onde a gente sente que diante de um problema que a gente está dentro de um tornado, por exemplo, dentro de um redemoinho, que a gente não consegue sair daquilo, achar a saída, né? Às vezes se apresentam difíceis remoção imediata, exigindo terapia demorada e grande esforço do seu portador. Porque se eu estou desregulada emocionalmente, o córtex pré-frontal está sequestrado. No córtex pré-frontal é que estão as funções cognitivas responsáveis por raciocínio lógico, por tomada de decisão, por análise, por planejamento. Então, se eu não dou conta de raciocinar e deixo com que aquela emoção me desregularize, eu não consigo sair daquela situação que é desafiante. Caso realmente esteja interessado na conquista da saúde emocional. Então, ela diz assim: sim, é difícil remoção, mas existe saída, nem que seja através de uma terapia demorada, mas vai exigir de você esforço e interesse nessa saúde emocional. Então, assim, os recursos estão disponíveis, tem uma chave, tem como sair, mas vai exigir esforço. Então, vem o que ele falava, né? Faça por onde que eu te ajudarei. Né? Então, porque senão não tem evolução se tudo viesse fácil, né? Não tem desenvolvimento. Então, aqui ela fala, eu construí aqui, então, já um pouco preparando para a timidez, construir um exemplo. Então, imagina que uma pessoa está numa situação que ela está se preparando para uma reunião de trabalho, onde ela vai ter que fazer uma apresentação. Ela vai fazer uma palestra, vai apresentar um projeto, vai falar para muitas pessoas. Mas ela passou por uma experiência negativa anteriormente.
E aí ela produziu pensamentos que eu posso ser criticado pelo aqui o professor ou chefe, né? Na frente de todos os meus colegas depois de uma apresentação ruim. Aí ela traz pensamentos: terei dificuldade para falar durante a minha apresentação. Meus colegas perceberão e me julgarão incompetente. Então, quer dizer, o que ela teme aqui diante dessa exposição é o julgamento do outro. Aí ela tem uma autoconsciência. Ela se visualiza em pé na frente do grupo e ela começa a suar, começa a corar, começa a tremer, gaguejar. Os colegas riem e zombam. Então, se você pode ter sintomas de ansiedade, ou você pode ativar aqui um comportamento reativo, um mecanismo de defesa para lidar com essa situação que não é confortável. Então, a Joana diz: ao invés de agir assertivamente, o indivíduo refugia-se na distância, evitando compromissos sociais e emocionais que acredita não saber administrar. Então, como ele se deparou com essa experiência anterior negativa, quando a situação acontece, ele tem sintomas de ansiedade e ele foge, ele evita. Então, ao invés dele se desenvolver, aprender a falar em público, desenvolver as técnicas, treinar, 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 até que ele consiga se sentir seguro, ele foge, que é a famosa procrastinação, né? Muitas, muitos sintomas de procrastinação é medo que está por trás. É uma habilidade não desenvolvida que está por trás. Então, você vê que essa fala combina com isso que ela fala aqui, o desconhecimento de determinadas experiências que vai gerar esse conflito perturbador. Nesse exemplo aqui, ele teve uma primeira experiência e deu mal, mas quantas pessoas chegam no consultório que nem tenta, só quando ele faz a imaginação dele lá na frente e as pessoas rindo dele, ele já trava e já nem apresenta o trabalho. Bom, desequipado de coragem e de estímulos para vencer e superar os algozes, ele se aflige cada vez mais, se angustia negativamente, deixando-se embalar pelas mórbidas ideias de pena de si mesmo, de revolta, de autopunição, de pessimismo e por aí vai. Então, aqui o Aristóteles dizia: a coragem é uma das principais qualidades humanas. É a partir dela que podemos ganhar outras qualidades. Então, assim, diante do medo, a vida nos convida a ter coragem de romper os ciclos, porque não é fácil, né? O comodismo, o que a gente já está acostumado, é mais fácil continuar do jeito que está. É assim, a gente costuma dizer na TCC, né? Embora o esquema, a crença nuclear seja disfuncional, ela é altamente sedutora, porque é o que o paciente conhece. Tá ruim, mas eu já sei como é que é. Mas e o outro? Será que não pode piorar, né? Então, essas ideias passam a constituir-lhe companheiros constantes na conduta interior. Então, lembra, eu penso, eu sou, eu ajo, eu tenho como resultado. Passa a ter, então, constante na conduta interior, que externa como amargura, insegurança e mal-estar. Quantos pacientes deprimidos a gente não observa que eles têm pensamentos negativos em relação a ele mesmo, pensamentos negativos em relação a ele se relacionando com o outro e com o mundo, e ele vai ficando cada vez mais embotado. Ele fala, né? Quantas vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho dedo podre para arrumar namorado, e aí ela desiste. Ao invés de investigar e de ver onde que está errando e não sei o que e tal, não desiste. E aí aquela sensação de não ter o merecimento de ser amado passa a ser uma companheiro de uma conduta interior.
Com o passar do tempo fica amargo, insegura e com eterno desconforto. Fez sentido? Então, ela fala assim, da onde que surgiu isso tudo? Surge através de um relacionamento infantil insatisfatório com a família, preferencialmente uma mãe castradora ou que se torne superprotetora. Termina por impedir o desenvolvimento psicológico saudável do indivíduo. Então, aqui, usando a neurociência, o cérebro de um bebê, ele é um cérebro imaturo. As funções cognitivas não estão todas desenvolvidas. Então, o bebê começa a se desenvolver no sensório motor. Ele vai, né, vendo lá o pezinho, aí ele começa a ver o pezinho fora dele, a mãozinha fora dele. Aí ele vai percebendo o mundo ao seu redor e aí ele começa a fazer as associações. Cada vez que ele vai fazendo associação, que tem um processo de aprendizado instalado, isso vai formando novas sinapses. À medida que tem novas sinapses, o cérebro vai se desenvolvendo, ele vai ficando maior em termos de estrutura. E uma função cognitiva precede a outra, ajuda a outra a se desenvolver. Se a mãe é super protetora, não, menino, não faz isso, não, menino, não levanta, não, menino, não sei o quê, cria o menino, né? Como a gente diz aqui em São Paulo, de capacete e joelheira dentro do apartamento, como que vai desenvolver esse cérebro, né? E se é o cérebro, é a máquina do espírito que usa a sua energia pensante para movimentar a máquina, esse indivíduo não consegue ter um desenvolvimento saudável, né? Então, quando a mãe faz isso, ela estabelece um mecanismo de timidez a fim de preservar-se dos desafios que surpreende a cada passo. Então, às vezes, os pais têm tanto medo do que os outros vão pensar. Pelo menos na minha época que eu era criança, era assim: você tinha que visitar a casa de alguém com seus pais, você tinha que estar super comportado, super bem vestido, porque o que os outros iam pensar. Então, quer dizer, a nossa educação era voltada para o que os outros iam pensar. E quanto mais o pai era castrador, a criança ia ficando tímida, ela ficava com medo de se expressar, com medo de conversar, com medo de se manifestar, porque o que os outros iam falar ou o seu pai ia fazer, né? Então ela fala, seja porque era castrador ou seja porque era super protetor, que não deixa a criança ter experiências, né? Então, a raiz da timidez é a ausência de espaço para a autenticidade, para a criança ser quem ela é, para ela conseguir manifestar a sua essência, o seu espírito pensante. Então, a criança fica submetida a uma situação constrangedora por imposição materna. Ora ela passa por experiências de castração, ora por experiências de superproteção. Então, na castração das suas aspirações e das suas necessidades, é, a criança prefere sofrer limitação e assumir atitudes que lhe podem causar mal-estar ou aflições. Então, quer dizer, se eu vou tentar e eu vou ser repreendido, eu vou ser corrigido, eu vou ser castrado, melhor nem tentar. E no super protegido, toda vez que ele se depara com uma situação que exige valor moral e coragem, ele se sente incapaz de discernimento e de ação. Porque tudo mamãe faz, tudo papai faz, qualquer dificuldade que eu tenho, quem resolve são eles. Como que ele vai desenvolver resolução de problema e tomada de decisão, se tudo a mãe faz? E assim, aí ela coloca quais são as características então dessa timidez? A timidez como um algoz psicológico. É um sentimento de desconforto e inibição em situações sociais. É caracterizada por um medo de ser julgado negativamente ou reprovado.
Quais são as características da timidez? Leva à limitação e receios infundados e pode impactar especialmente na sexualidade e no relacionamento interpessoal. Se eu tenho vergonha de me relacionar, seja quando na infância, com meninos ou com meninas, no momento que a sexualidade aflorar, você concorda que eu não vou saber como agir? Ou vou ficar julgando, será que ele tá será que eu estou fazendo direito, não estou fazendo direito? Será que estou me relacionando? Será que eu tenho que dar uma resposta, não tenho que dar uma resposta? Quer dizer, como que eu lido com esse jogo, né? Da sedução, da conquista, de formar uma família. Consequência, sentimento de inferioridade, de desvalorização, de incapacidade de se conectar com os outros. Disfarça o orgulho e o medo da inabilidade de agir com segurança e protege dos incômodos que inevitavelmente o surpreende. Então, aqui, tanto ela é para nós na TCC, esse sentimento de inferioridade, inferioridade para a gente é um esquema. Desvalor é outro esquema. Incapacidade é outro esquema, quer dizer, a gente vai juntando um conjunto de crenças e vamos agindo de acordo com o que essas crenças ordenam, né? Mas ela diz: não se iluda, porque isso é disfarce do orgulho. E é medo de não saber agir com segurança. Mas tem as vantagens porque te protege dos incômodos. Se eu tenho medo de falar em público e eu evito falar em público, é confortável, né? É cômodo eu ficar aqui no meu lugar. Então, o desenvolvimento da libido faz-se incompleto, dando origem a limitações e receios infundados quanto à própria atividade sexual, o que pode transformar em conflito ainda maior no relacionamento interpessoal, assim como a autorrealização. É comum a gente ver assim pacientes que são muito tímidos, que eles começam a ficar cada vez mais embotado, 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 preso dentro de uma concha, sonha em ter em arrumar um namorado, em ter um relacionamento afetivo, mas não se sente capaz de atrair o sexo oposto, né? Capaz de atrair um parceiro, capaz de se relacionar com um parceiro, porque não sabe como se relacionar. Aí aqui ela diz que essa timidez pode virar uma timidez patológica. Quando a timidez se torna um temor exagerado, manifestando-se em sintomas físicos como sudorese, palpitação cardíaca, tremor nas extremidades, entre outros. Se torna patológica, exigindo conveniente terapia psicológica a fim de ser erradicada ou diluída a causalidade traumática para a superação do problema. Então, aqui eu trouxe, né, no nosso linguajar, quando essa timidez vira uma timidez patológica, o DSM chama de ansiedade social ou fobia social, né? Que é quando a timidez se torna um problema. Então, aqui eu trouxe da psicologia a diferença dos sintomas, todas elas têm o mesmo sintoma, e o que diferencia uma timidez para uma fobia social é a intensidade desses sintomas. Então, a timidez e a fobia, então a timidez que a Joana chama de timidez patológica, que é a fobia social, eu estou entendendo, ela sempre vem acompanhada de uma ansiedade e algumas fobias sociais podem se desenvolver em síndrome do pânico, porque o pavor é tanto, tanto que a ansiedade vai para níveis altíssimos, como encontrada no pânico. Então, intensidade dessa ansiedade na timidez, ela é leve em situações de desempenho social, na fobia social ela é intensa nas situações em que percebe que está sendo avaliado. Então, aqui eu posso ter
um medo de, quando adolescente, eu posso ter um medo de ir para uma festinha e ir para uma festinha que eu não conheço ninguém. Aqui, eu já vou levar que obrigatoriamente eu estou sendo avaliada. A ansiedade antecipatória, quando presente, é facilmente tolerada. Na fobia social, antes da exposição, gera uma expectativa apreensiva e perturbadora que é insuportável. A conduta evitativa. Na timidez, praticamente não há o desejo de fugir da situação ou evitar a exposição. Se o desejo existe, dificilmente é concretizado. Na fobia social, o medo da crítica e da humilhação geralmente leva a atitudes para não enfrentar a situação. Então, na fobia social, a conduta evitativa, ela entra fortemente como uma estratégia compensatória para lidar com aquele desconforto do meu autoconceito ou da minha incapacidade ou da minha dificuldade de lidar com a situação. Necessidade de aprovação. Necessita de aprovação dentro dos limites da normalidade. Quando não há aprovação, é capaz de dividir as responsabilidades. Na fobia social, ela perturba-se pela ideia de não ser aprovado por todos. Aqui ela colocou como por todos, mas pode ser aprovado naquela situação, né? A não aprovação é vista como uma falha sua. Então, assim, eu passo a ser a personificação da inabilidade. Não é que eu não sei me relacionar. Passa a ser como eu não mereço, eu tenho alguma coisa de errado comigo. Autoobservação. Não dá bola para sintomas fisiológicos da ansiedade, sudorese, tremor leve. Nem preocupa-se em monitorar o próprio comportamento. Na fobia social, observa-se constantemente as próprias atitudes e as reações fisiológicas em busca de sinais de inadequação. Então, quando ela começa a ter o coração acelerado, a respiração curta, o suor excessivo, o tremor nas mãos, quer dizer, ela passa a ficar tão fixada naqueles sintomas fisiológicos que ela fala, com certeza tem alguma coisa errada comigo. Ou eu vou morrer, né? Então aí a Joana volta dizendo que o que leva essa timidez é o orgulho exacerbado, que leva à construção de comportamento equivocado. Então, nós apresentamos reações infantis face ao não desenvolvimento e ao amadurecimento psicológico. O que acontece aqui? Quando criança, a gente vai lidando com as dificuldades do dia a dia, é sobre a ótica de um cérebro imaturo, onde as funções cognitivas não estão 100% desenvolvidas. Então, a criança olha para aquilo, sente um desconforto e cria uma estratégia. Então, essa estratégia que ela criou na infância, ela se reproduz na fase adulta, se o indivíduo não teve o amadurecimento psicológico, que é o que a gente vê, ela continua agindo como criança. Então, vou dar um exemplo. A criança passa lá por uma situação, ela não entende o que está acontecendo e ela reage tendo birra, fazendo pirraça. O adulto, quando não desenvolveu estratégias para analisar a situação, fazer coleta de dados, coleta de pistas, transformar pistas em hipóteses, investigar se aquela hipótese é verdadeira, ele simplesmente passa pela situação, sente o desconforto e age de maneira birrenta. Então, porque não amadureceu o psicológico. Então, fica um adulto de 50, 80 anos agindo como se fosse uma criança de 4, 8 anos. Subestima-se a tudo aquilo quanto poderia induzi-lo, quer dizer, ele não dá valor para essas pistas, para esses sinais que a vida dá,
para te mostrar qual é o caminho. Induzi-lo ao crescimento psicológico, à aprendizagem e a um bom relacionamento social. Esse orgulho exacerbado leva também a timidez, desenvolve a timidez, e a timidez leva à autoproteção, que é o indivíduo tímido muitas vezes se protege da realidade, acreditando que ao não se expor, preserva a sua fragilidade. Ele se impede de se conectar com os outros e de se conhecer profundamente. Subestimação. A timidez pode levar à subestimação, fazendo com que o indivíduo acredite que suas ideias e opiniões não são importantes ou não têm valor. Sente desvalorizado, desinteressante e sem significado para o grupo, acreditando que ninguém se importa com ele. E aí ele vira um fardo para a sociedade. Porque se eu preciso do meu encontro com o outro para poder me desenvolver, para realizar meu crescimento, se eu fico quieta, se eu não argumento, se eu não coloco um ponto de vista diferente, o grupo não cresce, né? Fica só com a verdade daqueles que falam. E aí a Joana fala, isso é um fardo, porque compromete o desenvolvimento do grupo, né? A ausência. A timidez o torna invisível, mesmo quando está presente. Ele se sente distante e desconectado, como se estivesse em um mundo próprio, sem conseguir se integrar ao grupo social. Então, o Kardec diz que no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos alerta para as quedas decorrentes da nossa própria culpa e da nossa imprevidência, orgulho e ambição. Então, o orgulho é o que induz o homem a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto os morais quanto os físicos. Então, eu sempre, as poucas oportunidades que eu tive de atender pacientes tímidos, alguns deles falavam assim, o medo de se relacionar, o medo de mudar o comportamento, de criar novas estratégias era tamanha, que ele se escondia falando, mas essa é minha personalidade. Não, eu que sou assim mesmo, mais quieto, mais reservado, né? E a gente conseguir explicar que você pode ter um temperamento mais introspectivo de personalidade, é, e você está potencializando, se escondendo através de uma timidez. Como se a timidez fosse uma máscara para a introversão. Então, é o que ele fala aqui, dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto quanto moral quanto físico. O orgulho nos estimula a nos julgarmos ser mais do que somos, assim como como nos vermos acima dos nossos irmãos, por qualquer termo de comparação. O indivíduo orgulhoso tem enorme dificuldade em reconhecer a própria deficiência moral, bem como dela se libertar. Kardec observa, opa, pus Kardec duas vezes aqui, que é absolutamente enfático ao declarar: o orgulho é o terrível adversário da humanidade. Mas ainda, ele é responsável por todos os males que se originam do orgulho e do egoísmo. Segue daí a sua pertinente recomendação. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso mais infalível: tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado na nossa interpretação. Allan Kardec considerou que, se te enterras no teu orgulho, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Quer dizer, a gente pode jogar toda uma encarnação fora em virtude de uma timidez.
ainda mais uma timidez patológica. Então, deixa eu ver aqui, como que é? A timidez como mecanismo de defesa. É, a pessoa tem o medo da crítica e do embaraço. Ela reage com um comportamento evitativo. Esse comportamento evitativo é um comportamento de segurança. É uma estratégia compensatória para ela não enfrentar aquilo que ela teme. Isso vai gerando déficits nas habilidades sociais. Se eu sou convidada para fazer uma palestra, não vou. Quando adolescente, sou convidada para ir para uma festinha, não vou. Meus amigos chamam para sair, não vou, não vou. Quanto menos eu vou me expondo, mais déficits nessas habilidades sociais eu vou desenvolvendo. Mais a minha avaliação social passa a ser negativa, mais gera o medo da crítica e o embaraço, mais gera um comportamento evitativo. Então, quando eu evito de ir à festa por um comportamento de segurança, esse medo da crítica e do embaraço, ele alivia num primeiro momento, mas depois ele se agiganta, porque cada vez vai aumentando mais os meus déficits. Então, nesse primeiro momento, a ansiedade alivia, ufa, não precisei ir, mas depois mais eu vou tendo dificuldade de aceitar os convites e de romper o ciclo. Então, os comportamentos de segurança impedem o indivíduo de desenvolver habilidades sociais básicas, tais como cumprimentar uma pessoa, solicitar um prato em um restaurante, fazer uma pergunta para um colega, dizer a um vendedor que não quer comprar uma determinada peça de roupa, desenvolver um déficit em termos das suas habilidades interpessoais mais elementares, ou seja, pode haver lacunas no repertório comportamental, dando-lhe reais motivos para acreditar que será negativamente avaliado pelos outros. E isso, de tanto virar esse ciclo, isso começa a ter impacto na autoestima. E ele fala assim: não, eu sou rejeitado, eu nunca sou convidado para ir para as festinhas. Mas ele não vê que ele rejeitou muitas vezes. E agora os convites não vêm em virtude daquele comportamento que foi adotado, né, como evitativo ou de fuga ou de esquiva. Aí ele fala, não, então, aí ele sai disso. Hoje eu tenho uma inabilidade para passar aquilo, definir ele como incapaz, defini-lo como rejeitado, defini-lo como humilhado, que ele sempre vai passar por isso. Aí a autoestima está comprometida. Então, a timidez ainda como mecanismo de defesa. A timidez pode apresentar-se um fenômeno psicológico normal quando se trata de cuidado ante enfrentamentos que exigem ponderação, equilíbrio e decisão, dos quais resultarão comprometimentos graves no grupo social, familiar, empresarial ou de qualquer ordem. Então, ela diz assim: às vezes a pessoa confunde que eu não sou tão ousada, eu sou mais tímida, mas eu tenho os ganhos daquilo, porque eu sou prudente. Eu estou ponderando antes de me expor, antes de me arriscar. Mas poder-se-ia mesmo classificá-la como um mecanismo de prudência, que proporciona a reflexão necessária para a adoção de uma conduta correta. Então, ela falou assim: pode ser mesmo prudência, mas só até a página 2. Se você passa a demorar muito tempo, não agir nunca, abre o olho que alguma coisa está errada. Passou da prudência, virou o congelamento, né, o catatonismo. Então, igualmente, diante de situações e de pessoas novas, em ocorrências inesperadas que exigem uma rápida resposta, temperamentos existem que se precatam timidamente, sem que haja de forma alguma a exteriorização patológica na conduta, tornando-se, portanto, normal. É,
a timidez ainda como mecanismo de defesa. Ela pode ser a repressão de emoções. A timidez pode esconder temperamentos violentos que, reprimidos, se transformam em cólera surda contra os outros ou contra si mesmo. Quantas pessoas não passam a se isolar, ficam só naquela coisa, trabalho e estudo, e agora com a internet, com a possibilidade do home office, passa a trabalhar só em casa, não se relaciona, não vai mais para o escritório, e quando vai e precisa falar alguma coisa, faz aquela sinceridade tóxica, né? É, traumas pode representar traumas passados. A timidez pode ter raízes em experiências passadas, em vidas anteriores, quando o indivíduo se comprometeu moralmente e reprimiu seus sentimentos, carregando a culpa e o medo de ser julgado. Ui, só um minutinho que eu recebi uma visitinha aqui. Só um minutinho, peraí. Ela aprendeu a abrir a porta. Então, é um mecanismo de defesa em relação a tudo e a todos que lhe seja estranho. Então, ela está dizendo assim: nós, enquanto espírito, já assumimos em outras encarnações que a gente ia enfrentar os nossos sentimentos, ia fazer a reforma íntima, ia trabalhar o nosso orgulho, ia, como diz aquela, né? Ia ser uma pedra no rio, né? Que vai rolando, rolando, rolando para tirar o limo. E aí eu não assumo, então eu volto em outra encarnação com carregando essa culpa e o medo de ser julgado. Aprisionamento da espontaneidade. A timidez impede o indivíduo de viver em liberdade, de exteriorizar-se de maneira natural, de enfrentar dificuldades com harmonia interna, compreendendo que toda situação desafiadora exige reflexão e cuidado, e de enfrentar desafios com harmonia interna e viver em sociedade. Ela aprisiona o indivíduo a um ciclo de medo e insegurança, de fragilidade e vulnerabilidade, a um repertório escasso de habilidades sociais, que estaria relacionado às reações de pessoa tímida, como apatia, inatividade, passividade ou indecisão. Aí ela diz assim: tudo bem, nós falamos do tímido que fica aqui quietinho, mas tem o outro lado da moeda também, né? Como todo bom cérebro gosta de um tudo ou nada, de um 8 ou 80. Aí ela falou assim: o outro lado do 80 é a extroversão ruidosa, que pode levar ao exibicionismo, à falsa alegria. O exibicionismo é a extroversão ruidosa. A comunicabilidade excessiva pode ser um mecanismo para ocultar sentimentos conflitivos, desviando a atenção da sua realidade para a aparência, buscando atenção e a validação externa. Então, se eu tenho, meu maior medo que está por trás da timidez é do julgamento do outro. Eu sei que a sociedade bate palma muito mais para os extrovertidos do que para os introvertidos, então aí eu venho para essa extroversão exacerbada, eu vou ser o cara. E aí ela diz: não se iluda, porque por trás desse comportamento tem um conflito ali, que ele está jogando areia no olho do urso. Essa conduta, porém, é desgastante e impede uma comunicação autêntica. Esse tipo de exibicionismo pernicioso, porque o paciente distrai os outros e continua uma tensão interna permanente, o que se lhe torna um estado normal, quer dizer, sai do estado normal para um enfermiço. Uma falsa alegria.
O indivíduo extrovertido pode descarregar seus medos na exteriorização de uma alegria, de uma jovialidade que não são autênticas, buscando agradar, se tornar o centro das atenções, o interesse de todos, dificultando uma comunicação natural do grupo. Superação. A timidez e a extroversão ruidosa são extremos que precisam ser trabalhados. A busca por um equilíbrio e por uma comunicação autêntica, por uma vida mais plena, livre dos algozes psicológicos, é fundamental para a saúde emocional. Então, superando a timidez, ela dá aqui as dicas, que é para você fazer 3 passos. O primeiro passo, autoconhecimento. O segundo passo, enfrentar. Não fuja. E o terceiro passo, passa a desenvolver a autoconfiança. Então, o autoconhecimento a autoanálise honesta é fundamental para superar a timidez. O indivíduo deve se reconhecer como alguém igual aos outros, com valores e direitos próprios, nem melhor nem pior, apenas diferente pela estrutura de personalidade, pelos fatores sociais, econômicos, familiares, com os quais ele conviveu e que o modelaram. Merece respeito e carinho como todas as outras pessoas que têm valores e talvez ainda não expressados. Deve usufruir desses direitos que a vida lhe concede e que lhe cumpre defender. Quer dizer, ele também tem que lutar pelos seus direitos. Ele também tem que defender os direitos dele, né? Enfrentamento. A fuga não leva a lugar nenhum, principalmente no campo emocional. Como todos desejam alcançar suas metas, que é o nosso sentido existencial, expressa-se oportuno mecanismo de preservação da intimidade, da realidade e do processo de evolução. O enfrentamento saudável dos desafios é essencial para a libertação da timidez. Adiar os desafios apenas aumenta a ansiedade e a insegurança. Uma vida saudável caracteriza-se também em dar atenção especial aos problemas e aos receios. E autoconfiança, uma conduta tranquila, caracterizada pela autoconfiança e naturalidade. Proporciona bem-estar e conquista da espontaneidade. A timidez não deve ser vista como um fardo, mas como um desafio a ser superado. Então, superando a timidez, somente um enfrentamento saudável com o desafio pode libertar do compromisso, porque lembra que ela falou que é um compromisso de outras vidas, né? Ao invés de transferi-lo para outra ocasião, quer dizer, não, nessa eu vou morrer tímida, deixa para a próxima vida. Que lhe serão acrescidos os inevitáveis juros que resulta do adiamento, quando então, as circunstâncias serão diferentes e já terão ocorrido significativas alterações. Uma preocupação que deve florescer no íntimo de todos os indivíduos tímidos ou não é que não se deve considerar sem importância ou tão significativo que lhe notarão a presença ou a ausência. Tipo assim, né? Vai viver sua vida, não fica preocupado com essa questão. Assim, uma conduta tranquila, caracterizada pela autoconfiança e naturalidade nas várias situações, proporciona bem-estar e a conquista da espontaneidade. Fim. Muito bom, menina. Maravilhosa apresentação, muito conteúdo, né? André É, sendo André, né? Especial. a gente Muito não dá legal. valor para timidez, né? Eu pensei que era muito, e aí eu cortei uma parte, mas é, que eu queria trazer, que era as dicas da psicologia para lidar com a timidez, né?
das técnicas, essas coisas tudo. Mas tudo bem, ficamos por ali. Já viu que é autoconhecimento, é enfrentamento? Mas nós temos tempo, se você quiser falar alguma coisa a Não, mais, para mas aí eu não complementar. preparei. Ah, tá. Uhum. Muito bom. Quem quer falar alguma coisa, comentar a respeito? Eu quero. Lá naquela primeira parte que se mostrou, achei legal aquela escada lá dos mundos, né? E aquela classificação. Eu lembrei de um curso até que eu fiz com um espiritualista aí, onde ele fala sobre a questão das nossas vibrações, né? Então, por exemplo, como é que não tem jeitinho, né? Então, assim, e eu lembro muito do livro do Luiz Sérgio também, do André Luiz, onde às vezes tinha. Incrível mesmo, Cristina. Às vezes tinha a pessoa queria dar um jeitinho lá no portal lá do Nosso Lar, é do André Luiz, né, para poder entrar. Mas não Uhum, existe esse jeitinho. Lá falava que tinha uns guardas que eram tipo uma coisa magnética, né? Tinha um magnético lá que a pessoa não conseguia entrar. E aí, quando eu assisti essa aula, esse curso dessa pessoa, ele cita a física mesmo para explicar, sabe? Que não tem como. Então, por exemplo, eu só estou com a vibração do planeta de provas e expiações, né? Ainda, o meu campo vibracional é esse, eu não conseguirei, tá? Mesmo que a Terra, por exemplo, que está prevista para passar para regeneração, se eu não elevar a minha vibração, isso significa ampliação da consciência, discernimento, né? uhum, Eu não vou conseguir ficar na própria Terra. E sim, aí, qual que é esse divisor? Não é só te falar, você é bonzinho, você não sei o quê. Não, é pela física, é pelo campo vibracional, entendeu? uhum, Se o campo vibracional não tiver adequado para o campo daquele planeta, vamos dizer o planeta Terra, né, que está em transição, nós não ficaremos. não, E aí, filosofia, religiões falam mudança, né? Mudança íntima, vá fazer seu processo de autoconhecimento, que é para poder ter direito a elevar o campo vibracional, né? Para poder ficar ou num planeta de regeneração ou voltar para um planeta igual ao nosso, né? uhum, Eu lembrei disso. Outra coisa sobre o teste Quati junguiano, né? Onde ele fala a diferença do introvertido para o tímido, né? A diferença de um para outro, né? É exatamente o que foi falado aí. O tímido, ele fica preocupado com a avaliação alheia. uhum, O introvertido não tem, a diferença está aí. O introvertido não tem esse tipo de situação. Ele tem esse jeito mais reservado de ser. Mas se precisar, por exemplo, fazer uma palestra, vamos falar de palestra, né? O introvertido fará, entendeu? uhum, Ele naturalmente não gosta de exposição, mas ele faz tranquilamente, porque ele não tem a preocupação da avaliação alheia. Já o uhum, tímido tem. Esse uhum. manual é bem claro nesse sentido, que corrobora com o que você falou aí. Era o que eu tinha para falar. Eu vou mostrar para vocês aqui 3 slides de uma outra aula onde a gente estava estudando a mediunidade, mas eu acho que vale a pena para materializar essa questão da vibração e porque como que ela encaixa, como que não. Eu não sou muito craque assim na física, né? Mas é como eu entendo assim essa parte. É bem Uhum, rapidinho. Então, por exemplo, é, a onda, porque nós falamos aqui que o pensamento é uma energia pensante, né? Então, a onda é qualquer perturbação, ou seja, ela é um pulso que se propaga através de um meio. Então, vamos supor que esse é um pensamento, ele tem que se propagar através de um meio, que no caso a gente usa o fluido cósmico universal, né?
Então, ele fala aqui: uma pedra jogada numa piscina, que é a fonte, que é o meio, provocará as ondas na água, pois houve uma perturbação. Essa onda se propagará para todos os lados quando vemos as perturbações, partindo do local da queda da pedra até a ir à borda, que é uma sequência de pulso que formam essas ondas. Então, o pensamento, ele é uma onda. Então, ele tem uma crista, ele tem um vale, ele tem um comprimento que vem de uma crista até a outra crista, é o comprimento, e o tamanho da crista para o vale é a amplitude e ele tem a direção dessa propagação. Então, quando ele forma, então, essa onda, é que ele cria uma energia, e essa energia é que transforma em vibração, E né? a medida Então, em hertz que estava ali. que é medida em hertz, né? Então, você vê, ele é uma onda, essa onda transforma em energia, essa energia transforma em vibração. E aí ela vai tendo os fenômenos, vai tendo a propagação e a natureza. Então, quando, veja aqui, ó, quando eu tenho uma onda A com uma onda B, você está vendo que elas têm o mesmo tamanho de crista, de vale, de amplitude da onda. Olha o resultado que dá aqui. Tem a sintonia. E aí, nessa sintonia, vem a realização. Quando eu tenho uma onda que elas estão dissonante, você não tem resultado. Hum. Então, é isso que vai acontecer com os planetas. Ou a gente alinha essa nossa onda para virar uma vibração, ou a gente não vai se encaixar lá, e não se encaixando não tem resultado. Muito legal. Uhum. E aí, como a Joana falou, se o pensamento molda o cérebro, se ele deixa aquele campo vibracional, a gente não vai conseguir se encaixar. Uhum. Eu estava me autoanalisando enquanto você estava falando, né? Nossa, quanto eu já me auto-superei, porque eu tinha esse comportamento assim, de evitativo mesmo, né? De não me expor, não, sabe? Para dar palestra, eu pensava assim, que é orgulho, né? Para dar palestra, eu pensava assim, nossa, como é que a pessoa vai lá, fala e às vezes com muita facilidade de falar. Eu, por exemplo, tenho que falar com alguma coisa, eu não, assim, falar espontâneo, eu ainda não sei da palestra espontânea assim, né? Aí eu falo, gente do céu, a pessoa não se olha, né? Ela tá falando, falando ali. Então, assim, eu estava julgando, né, o outro pela facilidade que o outro tem, que não está nem aí se ele está sendo julgado ou não, ele está lá falando, né? E eu estava julgando, né? Então, enquanto eu tive esse comportamento, eu não consegui expandir, me expandir mesmo. Então, foi um processo, se eu trouxe alguma coisa da existência lá, foi um esforço próprio, né? Para hoje eu estou tranquila para dar palestra, sabe? Mas não foi tranquila assim sempre. Não foi. Uhum. Foi uma luta. É por isso que a Joana falou: se você não tem coragem, você não vai enfrentar. Exato. Exato. Que coragem é uma virtude, né? Segundo a psicologia positiva. Coragem é uma virtude. Todo mundo tem as virtudes, né? Mas precisa ser desenvolvida. Tem que ter o esforço para desenvolver. Uhum. Para desejar, né? Caminhar, né? Porque eu acho que E, timidez é um sentimento que acho que todas as pessoas já experimentou, né? Em algum momento, ou como criança ou não, né? Como ela diz, né? Ou você desenvolve ou não, né? Ou você caminha, né? Trabalhando essa timidez, como você está dizendo que você trabalhou a sua, eu também, né? Já tive muito nesse lugar de ser tímida, de não ter medo de me expor, né? E é só medo mesmo, né? E e depois, como é que a gente aprende? Fazendo, né?
É indo lá, mesmo com medo, você ir lá e fazer, Exato. né? Porque às vezes eu falo bastante isso, né? Às vezes a gente se paralisa no medo, né? Ah, eu tô com medo de fazer alguma coisa. Mas assim, eu posso ir lá fazer mesmo com medo, né? E aí Exato. eu chego lá e vejo que o resultado, aquele meu medo não tinha sentido, porque acaba dando um outro resultado, né? Então, mesmo com sentimento, mesmo através, mesmo com os nossos sofrimentos, nós conseguimos realizar as coisas, né? Assim, a gente não precisa se paralisar por causa do nosso sofrimento, né? Ah, eu tive um trauma, eu tive um problema, né? E a timidez é um desses problemas, né? Que vem lá da nossa infância, né? De realmente a gente vem de uma formação, de uma criação, como a Andrea falou, né? Onde, né, não Opressora, se bem opressora. estimulava você a participar das conversas do adulto, nada, era o contrário, né? Então a gente, Era. quem tinha mais essa personalidade de retrair, acaba se retraindo mesmo, né? Ou os extrovertidos vão para o exagero, né? Como ela fala também, né? Uhum. Então, Tudo ou nós não nada. fomos estimulados a não ser tímidos, né, a ser valorizados, tal. Mas aí a gente foi construindo, né, com a maturidade, a gente vai deixando essa criança tímida e vai enfrentando, né, como todos os outros traumas, né. E a gente olhando para nós que já temos um pouco mais de idade, a gente vai olhando para trás, olhando, nossa, quanta coisa eu dei conta, mesmo com as minhas dores, né? Elas não me impediram, me fizeram sofrer. Às vezes eu olho assim para trás e falo assim, as minhas dores me causaram sofrimento, me causaram problema, né, de sentimento né, interno, mas não me impediram tanto de caminhar, né? E Não, algumas pessoas ficam paralisadas naquele fica. sofrimento e não conseguem caminhar, né? Então Eu aí penso vem a assim, né? questão da coragem, né? Como a Edna falou, precisa ter coragem para enfrentar essas dores, né? Eu tenho uma imagem mental, né, dos meus problemas, assim, quando eles vêm, eu sempre me imagino que eu tô dentro de um tornado ou dentro de um carro que fica capotando, 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 que nunca vai parar de capotar, né? E aí, quando eu penso que eu consigo sair daquele capotamento, a gente olha para trás e fala, puxa vida, né? Eu venci, dá uma satisfação de que eu enfrentei aquele medo, enfrentei aquela situação e venci, né? Porque às vezes só a gente que está enxergando medo, né? Às vezes não, na maioria das vezes só nós estamos enxergando aquele sentimento. O É outro porque não quem, está, o outro não está vendo. Eu já tive muita insegurança e as pessoas olham assim para mim, mas nossa, você não parece que você tem essa insegurança. E eu quem, tenho, mas dentro de mim aquilo está, né? quem tá dentro do carro capotando é você, É né? você, né? Então aquilo parece enorme, mas a outra pessoa nem está vendo. Então. Meninos, Denilce, Marina, É, eu vou falar vamos abrir rapidinho para para não ficar vocês falarem um pouco. repetitivo. Tem um pouco a ver com o que a Edna falou e com o que a Andrea falou agora. Fiquei ouvindo, né, e lendo, acompanhando aqui, e eu só posso falar de mim nesse momento, né? E eu percebi então que eu sou tímida, não sou introvertida, sou tímida porque a minha limitação era justamente essa, desde o início, desde que eu comecei a trabalhar, vamos dizer assim, foi o meu contato com o público maior, né? Eu precisava falar com os pais em reunião, aquilo eu quase morria, mas não porque eu não sabia o que eu tinha que falar, eu sabia tudo o que eu tinha que falar. Porém, eu ficava pensando o que os pais iriam pensar de mim. Será que ela dá conta mesmo? Muitas avaliações, né? E aí, ao longo do tempo, nesse quesito trabalho, eu fui melhorando. E sempre com esse medo mesmo de falar em público, que me travava aqui, né? Que eu tinha todos esses sintomas corporais aí, de gelar pé e mão, de ficar trêmula e tudo mais. Mas que, por outro lado, a coragem me impulsionou, porque eu precisava, né? Eu precisava ter esse lado Uhum. desenvolvido, eu precisava desenvolver essa função.
E agora, nos últimos anos, o que me aconteceu? A vinda para cá, né? Porque aqui eu preciso falar de certa forma em público e isso me fez melhorar muito também, né? Então, assim, é gradativo. Eu não vou dizer que eu estou 100% nas minhas aulas, que eu estou aqui super segura. Não. Mas em comparação ao que eu já fui, né? E até mesmo nas aulas do que da minha primeira aula para hoje, vamos dizer, né? Eu me vejo assim com alguns degraus já alcançados, né? Então, assim, não querendo ficar repetitiva nesse assunto, mas é só porque é algo que eu consigo falar com propriedade, né? Então, realmente é legal porque eu consigo hoje estar assim já diferenciando, né, uma coisa e outra. Faço parte do grupo dos tímidos. Em algumas situações, eu também aciono, sabe, meu botão da timidez, que eu ainda não consegui vencer, mas que é meta para esse ano, por exemplo. Eu não consigo gravar um Reels e ir para o Instagram. Sabe, eu fico achando 1.250 defeitos. E ou é defeito no que eu tô falando, ou é no que eu gravei, ou é na minha aparência, ou é no. É assim, então quer dizer, eu acho que a gente vai vencendo para alguns e a gente ainda tem muitos outros para vencer, né? Se a gente vem com se desenvolveu essa característica. A timidez nunca me impediu, por exemplo, de apresentar trabalho na escola. Nunca. Eu ia Sim, tremendo, eu lembro da minha primeira aula aqui que eu suava, assim, eu tava falando e o suor tava escorrendo aqui, assim, nas laterais, parecia duas cachoeiras. E a gente nunca me impediu, mas para outras coisas eu ainda tenho pontos para vencer. sim. Eu sempre negociei isso na faculdade, na escola mesmo, eu sempre negociava, eu faço tudo para vocês, eu escrevo, eu faço cartazes, o que for, mas eu não falo em público. E para os colegas isso era cômodo, né? Porque eu ia entregar tudo pronto só para eles apresentarem. E já eu não, eu apresentava, mas eu vejo assim que tem situações que eu não sei se, agora me veio aqui um insight, eu não sei se por timidez ou por perfeccionismo, né? Que como tá ali pelo orgulho, tudo passa por ali, né? Mas pelo orgulho com certeza é. O perfeccionismo, ele é a falta de humildade, né? Que é o Uhum. inverso, né, do Medo de orgulho, errar, né? É medo de medo de Medo de errar. 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 Da avaliação alheia, na verdade, né? Uhum. Tudo passa por ali, né? Os É. priminhos se multiplicando. Na minha infância tinha aquele filme, né? Gremlin, que você botava uma gotinha de água e o bichinho multiplicava. É o orgulho. Murilo, Marina, querem contribuir? Noite, meus queridos amigos, tudo Boa bem? noite, Oi, Maria. Marina. Feliz Ano Boa Novo, noite, Marina. Ano novo para nós, 2025 maravilhoso para todos. A gente não se viu ainda esse ano, né? com bastante autoconhecimento, trabalhar nossa timidez, Isso. trabalhar nosso orgulho e tudo mais que está por trás, né? Eu fiquei pensando aqui que essa questão da timidez, que eu acho que pega em todo mundo, né, de alguma maneira, também está ligado à questão da baixa estima também, né? De você se sentir diminuído, que também tem a ver com o julgamento, né? Ou seja, se eu errar, se eu falar alguma coisa que está fora do contexto, se eu gaguejar, se eu tremer, o que, que os outros vão pensar. Então, acho que uma coisa está ligada à outra, né? No final das contas, as coisas vai se entrelaçando, né? Tem um pouco de tudo aí, eu fico pensando, né? Tem um pouco do orgulho, né? Tem um pouco da arrogância, tem um pouco do perfeccionismo, tem um pouco da baixa estima, do julgamento. E eu acho que todas essas questões fazem parte de todos nós, no final das contas. E é
poucos que a gente vai realmente superando. Cada um já deu alguns passinhos aí. Eu também comigo não foi diferente, mas eu penso que ainda falta bastante, assim, eu me colocando nesse lugar, né, do quanto eu melhorei, sim, dá para ter uma noção de um pouco que eu já melhorei, mas acho que a caminhada é longa ainda, bem longa ainda para poder desenvolver, e eu acho que é quando a gente vai se libertando, né, desse processo, é que a gente vai conseguindo dar esse espaço, né, se libertando no sentido assim, criando coragem, vendo que o outro também erra, então a gente vai se identificando, né? Vendo que eu erro, mas o outro também erra, se equivoca, às vezes não pesquisou direito, ou esqueceu alguma coisa, ou misturou alguma ideia, ou esse tipo de coisa que acontece, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente é uma questão de superação mesmo nossa, né? É um enfrentamento conosco mesmo primeiro, nos enfrentar dentro de nós e quando a gente começa a fazer esse enfrentamento de mexer com essas sombras, com essas mazelas, né? Com essas coisas que ainda precisam ser desenvolvidas em nós, e aí a gente começa, então, se, se soltar dessas amarras e começar a dar um passinho aqui, outro passinho ali. É como eu falei, né? Acho que quando eu comecei a estudar com vocês, na primeira vez que eu fiz a apresentação, que eu agradeço bastante a oportunidade, inclusive, assim, para mim foi um grande desafio, porque eu nunca tinha feito isso. E para mim é um desafio de crescimento mesmo, esse enfrentamento comigo mesmo, de eu poder me desafiar e poder dar um passinho a mais e poder se libertar dessas amarras, né? Porque a gente mesmo que constrói essas ilusões e essas fantasias a respeito de nós mesmos, né? Tudo isso está dentro de nós. Então, que eu sou incompetente, que eu sou inferior ao outro, que o outro sabe mais, que o outro fala melhor, que o outro é isso, que eu sou aquilo. Então, a gente mesmo vai fazendo esses auto-julgamentos, esses auto-conceitos de nós mesmos, né? E essas amarras é nós mesmos que criamos, não foi o outro que criou, é eu mesmo que criei, então eu que preciso ter essa coragem de me desvencilhar e de dar um passinho cada vez. Penso que é por aí, minha gente. É isso aí. Muito bom, Marina. Bom. Murilo, Eu eu estava lembrando assim o início, né? Porque foi uma palestra lá no Centro Ismael e ao mesmo tempo na sequência uma palestra, né? Pela BRAP aqui, né? Então assim mexeu muito comigo porque o mecanismo de arrogância, né? De defesa era gradualmente, né? Porque eu acho que ainda continua pela arrogância. No entanto, né, saber que aquilo ia ficar nítido para quem iria me assistir, a imagem que eu queria vender não era de um arrogante, era da pessoa boazinha, assim, um buona gente, né, um gente boa. Essa era a imagem espírita. que eu queria vender, né? Mas aí eu falei assim, tá, mas e Fala se eu muito, expor? Oi? né? Ai, ai. Ela falou espírita, eu falei é espírita, fala mansa. É, isso. Aí, quando você expõe, você se expõe, né? E aí a É. coragem de se enfrentar a si mesmo, de dialogar, de ter a coragem de dialogar com quem se é, não com quem se quer ser, né? Então, essa coragem de dialogar com a nossa sombra
E foi muito importante essa questão do Jung, né? Porque a gente traz essa percepção de que tudo que está na sombra é ruim. E nem tudo que está na sombra é ruim, porque às vezes eu estou escolhendo, escondendo de mim mesmo a minha melhor parte. O que está na sombra é a minha leveza, né? E aí eu estou numa timidez que me gera o perfeccionismo, o orgulho, né? E assim, os esquemas, né? Você falou dos esquemas. Quando a gente olha para uma criança adulta e ela tem um comportamento de criança, a gente está vendo a criança naquilo que ela não foi atendida. Como a cada dia isso, estudando aqui juntos, né? A gente consegue ver que aquele abandono, o corpo é de adulto, mas a mente requer que seja suprido o afeto daquele Uhum. abandono que ela recebeu, né? Sim, Daquele valor que aquele professor, aquela professora, aquele pai não deu. É o desvalor dele, foi desvalorizado, ela foi desvalorizada. E aí eu estou falando, como vocês falaram, eu estou falando de mim, porque eu me senti abandonado na infância. Aquele insight que a Andrea falou, ó, estou tendo um insight aqui. Sim, uhum, então, ao mesmo tempo, só que quando a dor vem, eu construo estratégias para vencer aquele espaço que ficou, aquele vazio que ficou, né? E aí é o equilíbrio de ter, de construir de uma forma amorosa, né? De uma forma respeitosa, porque às vezes a gente tenta encher aquele vazio com 500 quilos de alimentos gordurosos, porque dá prazer e a gente tenta, né? Alimentar aquele sistema de recompensa nosso, né? Que está em desequilíbrio por um sentimento, por uma falta, quando a gente foi abandonado. uhum, Então, e aí, assim, aquele slide que você traz do autoconhecimento, o enfrentamento e a autoconfiança, pensando num mundo de regeneração e da vibração, né, que você e a Edna trouxe, que a gente não vai conseguir, né, ficar num lugar onde o planeta tem uma vibração e eu tenho outra. Então, isso me traz pensar o seguinte: o quanto é importante eu me conhecer, sim, mas eu tenho que enfrentar e ir para frente. Eu tenho que ter uhum, coragem de dialogar com a minha arrogância. Eu tenho que ter coragem de dialogar com a minha timidez, né? Com aquilo que é imperfeito ainda em mim, uhum, daquele abandono que houve e que eu possa não me abandonar eternamente na minha existência. uhum, Perseverar me abandonando porque é a história que eu estou contando para mim. Ou uhum, seja, ela está lá no inconsciente, reverberando e alimentando o meu processo de consciência, né? E decisório do meu ego, transferindo isso para minha persona de pai, para minha persona de filho, de esposo, de colega de trabalho, de colega de religião, né? Porque está lá atrás reverberando. E aí eu não sou dono de mim mesmo. E aí eu vou estar num lugar onde eu não quero, fazendo coisas que eu não quero, com pessoas que eu não quero, e ainda vou me perguntar, ué, como é que eu vim parar aqui? Porque você não se autoconheceu, porque você não se permitiu dialogar com as suas sombras, com os seus traumas, porque você, nesse enfrentamento, você não conquistou a autoconfiança. E aí, de repente, eu estou deixando para a próxima, né? Era uhum. isso que ficou para mim. E você vê que ela chamou muita atenção, né? Vocês ficam aí, ah, não, vou deixar para a próxima vida. Ah, não, nessa eu não dou conta, deixa para a É. próxima vida. Aí ela falou assim: os juros vêm, vem valendo e você não Aí vai ter condições para tudo tem poder. um preço, né? Tudo tem um preço. Aham, Se você adiar, vai pagar com juros. uhum. E ela falou: e você pode não ter condições favoráveis para enfrentar. Não é Exato. brinquedo, não. Muito bom. Eu queria fechar só com o texto do Coati, que a Edna citou,
Só Ah, para a gente tá. reforçar essa questão, uma distinção importante que deve ser feita quanto à introversão e timidez, né? Os tímidos apresentam uma grande fragilidade frente à rejeição dos outros e, portanto, evitam se expor, principalmente a estranhos ou ao grande público. O introvertido, ele pode se expor se isso for necessário. Ele não se exporia por desconsiderar um ambiente externo e não por rejeição. Ele não vai se expor porque ele não gosta de estar por exemplo, você falou aí, eu tenho dificuldade de gravar vídeo e tal. Talvez você possa ser uma pessoa introvertida que não tem muita essa habilidade de ficar se expondo, né? Então, Sim. não seria timidez, seria uma escolha de não querer se expor, né? É possível que o extrovertido também seja tímido, né? Embora ele fique constantemente atento aos acontecimentos do mundo à sua volta. Ele tem vergonha de se colocar devido à falta de autoestima ou medo da rejeição do grupo. Então, o extrovertido, ele vai estar sempre prestando atenção no que está acontecendo lá fora, tal, mas ele não tem coragem, porque o extrovertido tímido, né? E o O introvertido. introvertido não. O introvertido ele faz uma escolha e ela até Ah, fala em algum momento ali que é aquela escolha de ser mais ponderado, de pensar um pouco antes, né? De agir, né? Então ele pensa um pouco mais, né? Então ele pondera, né? Não por medo de errar, mas por uma escolha de ser ponderado mesmo, né? De não ser tão afoito quanto o extrovertido. O extrovertido ele é mais afoito, e aí ela fala que quando o extrovertido é disfuncional, ele fica muito na superficialidade, né? Da fala. Ele é barulhento, mas não tem conteúdo. E extrovertido Ele disfuncional? O é. Ah, extrovertido disfuncional que ela cita ah, é aquele que faz tá. muito barulho e não tem Ah, conteúdo, né? Então entendi. ele tenta chegar no lugar e está sempre fazendo aquele barulho todo, mas Esse na verdade, ele tipo está escondendo exibicionista, uma timidez dele ali, né? E o o Então, só exibicionista, para fechar com o conteúdo junguiano. E ela traz exatamente esse conceito, né, que ele também trabalha quando ele define os perfis, né, psicológicos. Muito bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos encerrar, então, por hoje. Podia mandar esse texto no grupo, ô Maria? Do Jung, sim. Uhum. Do Eu, né, Bati, né? Tá, eu casei com Aaron Beck, mas de vez em quando eu flerto com o tá, Jung. vou mandar sim. Uhum. Ótimo. Gente, vamos agradecer a Andréia imensamente pelo trabalho da aula, que foi maravilhosa, muito. Olha, eu precisava de um pouquinho mais de tempo para elaborar a aula. Essa É, decisão nossa foi em cima do foi laço. corrida. Me faltou um tempinho a Sim. mais. É que eu precisei Imagina fazer se uma tivesse mudança tempo, né? no, Foi na perfeito. Imagina, né, organigrama. Edna? Pois é. Tá ótimo, Andréia. Ficou muito Excelente. bom. Então tá Aham. bom. E agradecer a presença de todos também que estão aqui na aula hoje. Agradecer o pessoal que vai assistir depois, né? Que é um conteúdo bem bacana. E, e vamos nos preparar para mais um ano de Se Deus quiser. estudos, tá bom? Vamos em Um grande frente. abraço, boa noite a Então, todos. beijo. Ou